Olá, meu povo! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. E hoje nós vamos finalizar a nossa aula de despesas públicas. Na aula passada nós começamos a falar da despesa pública de acordo com a Lei 4.320 de 64 e de acordo com a Constituição Federal do Estado. E agora nós vamos começar a falar de despesa pública nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então eu quero que vocês já, a partir de agora, peguem caneta e papel, anotem no caderno de vocês todas as informações importantes que eu vou passar por aqui, para que vocês possam ali concatenar as ideias de vocês, organizar as ideias, para que vocês possam assim ter ali, sempre que vocês tiverem uma dúvida, uma pesquisa rápida no caderno de vocês, ok? Então vamos lá, vamos aprender direito comigo. Pois é, galera, então nós vamos aqui começar a falar sobre as despesas públicas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui eu já trouxe aqui os slides para vocês, para que a gente possa aqui discutir, aprender e saber como que a despesa pública do Estado ela é colocada, ela é desenvolvida de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí eu trouxe dois artigos aqui super importantes para que vocês possam aprender um pouco mais, que são os artigos 16 e 17. Lembrando que lá na Lei de Responsabilidade Fiscal nós temos vários artigos importantes que tragam na despesa pública. No entanto, para a nossa prova, para a nossa aula, para o nosso semestre, eu vou ficar apenas com o artigo 16 e 17. Tá bom? Então, nós não vamos trabalhar outros artigos que estejam na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas eu já quero que vocês saibam que sim, existem outros artigos que tratam sobre as despesas públicas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém, para a nossa avaliação, para a nossa prova, nós vamos ficar apenas com os artigos 16 e 17, tá bom? Então, falando aqui das considerações gerais, a geração da despesa ou a assunção da obrigação deverão atender os dispostos no artigo 16 e 17. Então, toda vez que o Estado ele for fazer uma despesa, ele for gastar o dinheiro público, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, deve sim obedecer os artigos 16 e 17, tá? Deve sim obedecer os artigos 16 e 17. E aí, o que nós temos aí nesses artigos? De acordo com esses dispositivos, toda vez que o Estado for criar, toda vez que ele for expandir ou aperfeiçoar uma ação governamental, ou seja, uma política pública, ele vai ter que obedecer alguns requisitos. Então, pode o governo do estado, pode o chefe do poder executivo, no âmbito das suas atribuições, criar uma despesa? Pode. Pode expandir uma despesa que já foi criada? Pode. Pode aperfeiçoar essa ação governamental? Pode. E o que é uma ação governamental? São as políticas públicas de estado. Então, é aquilo que o chefe do Poder Executivo, ele cria para que possa atender a comunidade, a sociedade. Então, é uma ação de governo. Então, quando a gente fala de uma política de Estado, uma política pública, isso são ações governamentais. Então, toda vez que o chefe do Poder Executivo, ele queira criar, ele queira expandir ou ele queira aperfeiçoar uma ação governamental, ele vai ter que seguir alguns requisitos. Alguns requisitos que está lá no artigo 16, tá? Os requisitos do artigo 16. Agora, preste atenção. É interessante observar que ele vai ter que atender esse dispositivo desde que haja um aumento na despesa. Então, toda vez que ele quer criar, que ele quer expandir, ou ele quer aperfeiçoar uma ação de governo, que, porventura, vai acarretar um aumento de despesa, ele vai ter que seguir, sim, alguns desses requisitos. E aí a gente tem o quê? Qual que é o primeiro requisito? Está bem aqui, ó. Estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e mais para os dois próximos exercícios subsequentes. É o que está lá no artigo 16, inciso 1. Então,
o chefe do Poder Executivo, ele quer expandir uma ação governamental, ele quer aumentar aquela política pública, ele quer levar para outros municípios, ele quer levar para outros locais, ou ele quer aperfeiçoar aquela política de Estado, né? Por exemplo, se o governador tem lá uma política pública de alimentos nas escolas infantis, tem lá os alimentos das escolas infantis na hora do intervalo, na hora do recreio, né? E aí tem ali os alimentos que é fornecido pelo Estado. Vamos imaginar que o Estado ele queira ali aperfeiçoar esses alimentos do lanche das crianças, né? Queira colocar mais um valor nutritivo nesse lanche, queira colocar mais frutas. Percebam, a política já existe. Já existe a política, ou seja, o Estado está ofertando ali o lanche das crianças na hora do recreio. Já oferece, então é uma política de Estado que já existe. Porém, o Estado ele quer ali colocar um valor nutricional àquela política que já existe. Pode? Claro que pode. Ele quer melhorar a qualidade das refeições dessa criança. Ele vai ali aperfeiçoar essa política. Pode? Claro, pode. É permitido no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só que, como se houver um aumento de despesa, e com certeza vai ter um aumento de despesa nesse exemplo que eu dei para vocês, o que o governador do estado vai fazer, ou o prefeito, ou o chefe do Poder Executivo Federal? Ele vai ter que verificar a estimativa do impacto orçamentário financeiro, ou seja, quanto que esse aumento vai impactar nas contas do Estado? Essa é a pergunta. Quanto que esse aumento vai impactar nas contas do Estado? Para o exercício que eu for aperfeiçoar essa política e para os dois seguintes. Então, o Estado não pode simplesmente criar, expandir ou aperfeiçoar uma ação de governo se não demonstres que esse aumento de despesa não vai prejudicar as contas do Estado. O chefe do Poder Executivo, ele tem sim que falar, ele tem sim que demonstrar através ali de premissas e metodologias de cálculos que são utilizados para fazer esses comparativos, e dizer que esse aperfeiçoamento, essa criação governamental e essa expansão não vai causar impacto orçamentário financeiro. Para o exercício em que esse aperfeiçoamento, essa criação, essa expansão vai entrar em vigor e para os dois exercícios seguintes. Tudo bem? Beleza, então esse é o primeiro requisito. Tá. E o segundo requisito? E outro requisito aqui do artigo 16 está lá no inciso 2, tá? No inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 16. É a declaração do ordenador de despesa de que o aumento, é a declaração do ordenador da despesa desse aumento. Então, o ordenador da despesa, aquele que autoriza o gasto público, ele tem que autorizar esse aumento. Não basta apenas ter a intenção, ele tem que autorizar esse aumento, ele tem que assinar, ele tem que se responsabilizar de que esse aumento de despesa, essa criação, essa ação governamental, esse aperfeiçoamento da ação governamental não vai impactar as contas do Estado. Então, ele tem que se responsabilizar e ele vai assinar essa autorização. É isso que quer dizer aqui o inciso 2. E no mais, ele tem que atestar o seguinte, ele vai assinar, mas ele tem que atestar o seguinte, ele tem que atestar que esse aumento de despesa, ele tem que atestar que essa expansão dessa ação governamental, essa criação dessa ação governamental ou aperfeiçoamento dessa ação governamental, ele tem que ter uma adequação com a LOA. Tem que ter uma adequação orçamentária e financeira com a LOA. Tem que estar compatível com a LOA, tá? E também tem que estar aqui compatível com o PPA e com a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Nós não podemos, o Estado não pode criar, expandir ou aperfeiçoar determinado gasto do Estado se não tiver compatível com o PPA. Não tem como, tem que estar ali compatível com o PPA, tem que estar ali aprovado, compatível com a Lei de Diretriz Orçamentária.
O chefe do Poder Executivo ele não pode criar uma ação governamental que não esteja em adequações com as leis orçamentárias que estão vigentes nessa época. Então, ele tem que assinar, ele tem que declarar que esse aumento tá legal, que esse aumento não vai afetar as contas do Estado para o exercício que essa ação entrar em vigor e para os 2 seguintes, tá? Ele tem que atestar isso e também ele tem que atestar que essa despesa, ele tem que atestar que esse aumento, essa aperfeiçoamento e essa criação também esteja adequada com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e também esteja compatível com o PPA e com a LDO. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos aqui relembrar. A despesa, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem que estar em consonância com o artigo 16 e 17. Deve atender os dispositivos do artigo 16 e 17, tá? Aqui nós temos o artigo 16 que diz assim, o Estado, o governador, o presidente da República, o prefeito quer gastar dinheiro, pode e deve. Nós já vimos que a função do Estado é gastar. Só que o Estado ele tem que gastar com o quê? Com qualidade. Ele tem que gastar com atendimento das políticas de Estado. Ele tem que gastar para o bem-estar do povo. Ele não pode gastar para atender o individual. Tá? Para atender pequenas pessoas, pequenas categorias, não. Ele tem que atender o máximo de pessoas possíveis, princípio da utilidade, que nós já vimos na aula passada, né? Então, para que o Estado possa criar, expandir ou aperfeiçoar uma ação de governo, que essa ação de governo acarrete um aumento de despesa, ou seja, tem assim que aumentar uma despesa, ele deve provar que esse aumento de despesa dessa ação governamental não vai impactar as contas do Estado para o exercício em que está sendo implementada essa política e para os 2 seguintes. Bem como o ordenador de despesa tem que autorizar, ou seja, aquela pessoa que é responsável pelaquela despesa tem que autorizar e tem que observar que esse aumento de despesa estará adequada com a LOA, é compatível com o PPA e também com a lei de diretrizes orçamentárias. Tudo bem? Então, até aí tudo na paz. Então, vamos lá. E caso, aí vem a LRF dizendo assim, ó, aí vem a LRF, eita, quase não sai esse negócio. Aí vem a LRF dizendo assim, que se porventura o chefe do Poder Executivo, ele não atenda os dispositivos do artigo 16 e 17, o que vai acontecer? Essa despesa ela vai ser considerada irregular. Essa despesa ela vai ser considerada não autorizada. Essa despesa ela vai ser considerada lesiva ao patrimônio público. Olha só a responsabilidade. Né? Lembrando que a lei de responsabilidade fiscal ela não é uma lei que vem punir o agente público, né? O agente político, nesse caso, o agente público. Não é. Ela não é uma lei sancionatória. Ela é uma lei que disciplina o comportamento dos agentes que cuidam do nosso Estado, que cuidam das receitas, que cuidam do dinheiro e do patrimônio do nosso Estado. Tudo bem? Então, se o agente público, ele, quando vai criar uma ação governamental que aumente uma despesa, ele não prove que esse aumento de despesa vai impactar as contas do Estado pelos próximos 2 exercícios financeiros e para o que está em vigor, se ele não demonstrar que essa despesa não está em concordância com o PPA e com a LOA e não tem adequação com a LOA e concordância com o PPA e com a LDO, sim, vai ser uma despesa que vai ser considerada irregular, não autorizada e lesiva ao patrimônio público.
E aí, galera, preste atenção aqui, que isso aqui é babadeira, ó. Olha só. E aí, o que vai acontecer com esse agente público? Ele vai cometer um crime contra as finanças públicas. Ele vai cometer um crime contra as finanças do Estado. E olha essa pena, 1 ano e 4 meses de reclusão, né? 1 ano e 4 meses de reclusão. Então, se ele repetindo, vamos repetir de novo para a gente ficar bem cansativo mesmo, para colocar na cabecinha de vocês e para vocês entenderem que para gastar o dinheiro público, de acordo com o princípio da legalidade, tem que ter autorização legal. Ok, tem que ter autorização legal. Então, para que ele possa gastar o dinheiro público, tem que ter autorização legal. Beleza. Só que não basta uma autorização legal. Ele também tem que atender a alguns requisitos que a lei que autoriza que ele gaste dinheiro público. Ele tem que atender esses requisitos. Então, ele pode criar, sim, uma ação governamental? Pode, ele pode criar uma ação de governo. Ele pode expandir uma ação governamental? Pode expandir. Tá? Vamos imaginar que tem uma política pública que ele só atenda num determinado município. E ele quer expandir essa política pública para outros municípios. Ou para outros estados, no caso da União, ou para outros distritos, no caso dos municípios, né? Ele quer expandir essa política pública? Pode. Essa ação governamental? Pode. Se houver um aumento de despesa, ele tem que avaliar, ele tem que elaborar um estudo orçamentário financeiro, o impacto do que esse aumento de despesa vai criar nas nossas contas. Nas contas do Estado. Então, a gente precisa avaliar isso daí. E tem que ter consonância ali com as leis orçamentárias. Se ele não tiver, se ele não observar isso, o que vai acontecer, galera? Artigo 15. Esse aumento de despesa, essa ação governamental, ela vai ser considerada irregular, ela vai ser considerada não autorizada e ela vai ser considerada lesiva ao patrimônio público. E aí, o que vai acontecer com esse agente público? Ele vai ser um criminoso. Ele vai ali cometer um crime contra as finanças públicas, com uma pena altíssima de 1 ano e 4 meses de reclusão. Lembrando que esse altíssimo aqui contém um tom de ironia, tá bom? Pois é, então ele vai ali cometer um crime altíssimo, uma pena altíssima de 1 ano e 4 meses de reclusão, de acordo ali com o artigo 359-D. Tudo bem? Vamos lá, então, seguindo aqui. Vamos seguindo aqui. E assim, ó, o artigo 16, o artigo 15, ele é considerado o núcleo, tá? O núcleo das despesas do Estado. Tudo bem? Então, todas as vezes em que o gestor público ele não atenda os requisitos no que tange aos gastos de estados, aos gastos do Estado, se ele não atender os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai estar ali, ó, voltando aqui, deixa eu apagar aqui essas coisas aqui, ele vai estar, sim, cometendo aqui o crime contra a finança do Estado. Então, toda vez que ele for gastar dinheiro público, ele não observar os dispositivos do artigo 16 e 17, ele vai estar, essa despesa ela vai estar irregular, não autorizada e ela vai ser, sim, considerada lesiva ao patrimônio do Estado. Tudo bem? Então, olha só, além de disciplinar a realização de despesas públicas em geral, né, que a gente chama de núcleo das despesas, a LRF ainda tem mais 3 espécies de despesas. Três espécies de despesas. A primeira, despesa obrigatória de caráter continuado, as despesas com o pessoal, né, e as despesas com a Seguridade Social. Então, além da disciplina que trata ali da ação governamental, a LRF ainda traz mais 3 espécies de despesa, que são as despesas de caráter obrigatório,
de continuado, as despesas com pessoal e as despesas com seguridade social. Tudo bem? Então vamos lá. E o que são essas despesas obrigatórias de caráter continuado? O que são essas? O próprio nome ele já é muito bem autoexplicativo. Quando a gente fala de despesas obrigatórias de caráter continuado, significa que é uma despesa que o Estado tem de forma obrigatória, ou seja, ele tem que gastar, e essa despesa ela é contínua, ela é reiterada. O Estado não vai gastar apenas uma vez e pronto, acabou. Não, ela é de forma rotineira, ela é de forma reiterada. Então, é uma despesa obrigatória, ou seja, o Estado não tem uma opção de dizer assim, eu não vou gastar esse dinheiro público, vou investir esse valor em outro quesito. E não tem. Ele é obrigado a gastar, tá? E ele é obrigado a gastar não de uma única vez ou de apenas uma vez. Ele é obrigado a gastar reiteradas vezes aquele mesmo valor. Então, nós chamamos isso de despesas obrigatórias de caráter continuado. Então, qual que é o conceito ali de acordo com o artigo 17 caput da Lei de Responsabilidade Fiscal? É a despesa corrente derivada da lei. Então, olha só, essa despesa obrigatória de caráter continuado, a gente tem que ter uma lei que autorize, ou uma medida provisória, ou algum ato normativo. Ou seja, eu tenho que ter uma lei, ou uma medida provisória, ou um ato normativo que obrigue o ente político a executar essa despesa. E aí a gente tem que prestar atenção no requisito aqui finalzinho. Qual que é o período? Por quanto tempo o Estado tem que gastar essa despesa para que seja classificada como caráter continuado? Superior a 2 exercícios financeiros. Superior a 2 exercícios financeiros. Tudo bem? Então, para que uma despesa obrigatória seja considerada de caráter continuado, o executivo, o agente público, perdão, vamos assim melhor dizer, o chefe do Poder Executivo, ele tem que ter uma lei que diga que essa despesa é acima de dois exercícios financeiros, tá bom? E aí, essa despesa também ela tem que continuar aqui obedecendo seus requisitos, tá? A LRF traz sim mais requisitos que essa despesa de caráter continuado tem que obedecer. Por exemplo, ela tem natureza corrente. O que é essa natureza corrente? Nós já vimos na aula passada. O que é uma despesa corrente? Uma despesa corrente é aquela voltada para a manutenção das atividades do Estado, né? Então, é uma despesa que o Estado tem para se manter, para manter a administração pública e para manter ali as políticas de Estado, né? Então, essa despesa obrigatória de caráter continuado, ela tem natureza corrente, ou seja, ela é voltada para as operações de manutenção dos serviços que já existem, né? Dos serviços que já existem. Decorre de uma lei específica, ou seja, uma lei específica tem que dizer para que serve essa despesa corrente, qual que é a finalidade dessa despesa corrente, que não seja do orçamento, ou de um ato administrativo normativo, ou de uma medida provisória. Então, tem que ter uma lei específica determinando como que essa despesa obrigatória de caráter continuado vai ser utilizada, de que forma que ela vai ser usada, de que forma que ela vai ser executada, e ela também deve se prolongar por pelo menos 2 anos. Por pelo menos 2 anos. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui a gente pode colocar como exemplo os auxílios, né? Os auxílios de Estado. Então, quando o Estado vai auxiliar as verbas ao beneficiários, né? Aquelas verbas de auxílios, que ultrapasse a 2 exercícios financeiros são despesas obrigatórias de caráter continuado. Tudo bem? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês.
Aumento de salários de funcionário público. É uma despesa obrigatória de caráter continuado, ou seja, o Estado está mantendo os seus serviços a partir do aumento do salário dos funcionários, contratação de funcionários, adequação de planos de cargos e salários, perdão. Também é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Percebam que esses exemplos aqui, eles têm natureza corrente, ou seja, é voltada para a manutenção dos seus serviços que já existem, decorre de uma lei específica, então tem uma lei de Estado que vai determinar para que essa despesa vai ser utilizada, e essa despesa tem que ser usada para mais de 2 exercícios financeiros. E aí, aqui tem uns exemplos para que vocês possam compreender melhor. Tudo bem? Então, vamos lá. Atenção, vamos lá. Atenção, trouxe uma atenção aqui. Por ser uma despesa corrente, a despesa obrigatória de caráter continuado não inclui despesas decorrentes de obra pública. Não inclui despesas decorrentes de obra pública. Por mais que essa obra ela ultrapasse a 2 exercícios financeiros. Por quê? Isso é lógico. Se eu estou dizendo a vocês que as despesas obrigatórias de caráter continuado é uma despesa corrente, então ela não pode ser ali confundida com as despesas que decorrem de uma obra de Estado, de uma obra pública. Por quê? Porque na obra pública, elas são consideradas despesas de capital. A obra pública, elas são consideradas investimentos do Estado. E as despesas obrigatórias de caráter continuado são despesas que visam a manutenção do Estado, que ultrapassem a 2 exercícios financeiros. E a obra pública é investimento. Aí vocês vão ter que ir lá na aula, e lá não, que a gente não gravou, a gente fez presencial a nossa aula, né? Mas aí vocês vão ter que relembrar ou pesquisar os slides que eu já coloquei na plataforma, vocês vão ter que ir lá e vão ter que estudar a classificação das despesas, e vocês vão verificar lá que tem as despesas de capital. E os investimentos, sim, é uma espécie de despesa de capital. E uma obra pública é um investimento do Estado. É um investimento do Estado para a sociedade. Então, por mais que essa obra pública ela ultrapasse a 2 exercícios financeiros, ela não é considerada uma despesa corrente, ela é uma despesa de capital. Tudo bem? Então, a gente tem que ter na cabecinha que a despesa obrigatória de caráter continuado é aquela despesa que visa a manutenção do Estado. Porém, essa é uma despesa contínua, uma despesa reiterada, uma despesa que ultrapasse a 2 exercícios financeiros. E não tem como o Estado dizer assim, eu não vou pagar os servidores públicos. Não tem. Ele não tem como dizer isso. Eu não vou contratar servidores públicos que foram aprovados no concurso público. Não tem. Tá? É obrigatório. Ele vai ter que, sim, gastar o dinheiro público nessa situação e pelo menos 2 exercícios financeiros. No mínimo, 2 exercícios financeiros. Vamos lá. E o que nós temos aqui mais de importante aqui? Os requisitos para a efetivação dessa despesa obrigatória de caráter continuado. Então, vamos lá, olha só. Também nós vamos ter que ter aqui a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Então, a proposição legislativa que crie, ou seja, aqui o PL, o projeto de lei. O projeto de lei que crie ou altere a despesa obrigatória deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário financeiro no exercício que entrar em vigor e a despesa e nos 2 subsequentes. A mesma coisa ali da ação governamental. A mesma coisa da ação governamental. A gente tem que ter que toda vez que o Estado for gastar, ele tem que demonstrar que esse aumento de despesa não vai impactar as contas do Estado no exercício em que essa despesa entrar em vigor e mais os 2 seguintes. Então, se ele quer criar, expandir ou aperfeiçoar uma ação de governo, ele tem que observar isso daí.
Se ele vai criar uma despesa obrigatória de caráter continuado, que essas despesas de manutenção, essas despesas de natureza corrente para manutenção da administração pública acima, né, que ultrapasse a 2 exercícios financeiros, ele também vai ter que analisar esse quesito, tá? Ele vai ter que trazer a estimativa do impacto orçamentário financeiro para a despesa que entrar em vigor e para os dois exercícios seguintes. Então, o projeto de lei que for criar essa despesa vai ter que ter essa estimativa do impacto orçamentário financeiro. Vai ter que ter. Por quê? Porque deve sim provar que, gente, imagina, é uma coisa lógica. É o Estado assumindo uma obrigação, né, de caráter continuado, uma despesa que vai acima de 2 exercícios financeiros, além de 2 exercícios financeiros. E então, o mínimo que o chefe do Poder Executivo tem que fazer é o quê? Demonstrar que esse aumento de despesa não vai afetar as contas do Estado no ano em que ela for entrar em vigor e os 2 seguintes. É o mínimo que ele tem que fazer, né? É o mínimo que ele tem que fazer. Então, também tem que observar esse requisito. Outro requisito legal também é a demonstração da origem dos recursos para o seu custeio. Beleza! O que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala? Eu quero realizar um concurso público, eu quero aumentar o salário dos servidores. Ótimo, perfeito, parabéns. Ótimo, é permitido? É permitido. Porém, tem que demonstrar qual que é a origem do recurso. Qual que é a receita que vai custear essa despesa? Tem que ter a demonstração. Vai ser uma receita tributária? Vai ser uma receita agropecuária? Vai ser uma receita de contribuição? Que espécie de receita que vai custear isso aí? Né? E aí, lá na aula de receitas que nós tivemos, e quem tiver dúvidas, tem que ir lá analisar e estudar de novo para a prova as receitas, a gente vai verificar que temos várias espécies de receitas. Então, a gente tem que demonstrar quais daquelas receitas que irão custear essa despesa obrigatória de caráter continuado, tá? E um outro requisito é comprovar que essas despesas não vai afetar as metas fiscais. E aonde estão as metas fiscais, turma? Lá na Lei de Diretriz Orçamentária. Lá na Lei de Diretriz Orçamentária nós temos 2 anexos. Espero que vocês lembrem. O anexo de riscos e o anexo de metas fiscais. Nós temos 2 anexos na Lei de Diretriz Orçamentária. O anexo de metas e os anexos de riscos fiscais. Os anexos de metas, vamos lá relembrar, trata-se sobre o quê? Os anexos de metas, vocês lembram? Vamos lá, vamos relembrar. Trata sobre receitas, metas de receitas, metas de despesas, metas do resultado nominal e primário, né? E as metas da dívida pública. Então, a gente tem que demonstrar metas em relação à arrecadação do Estado, metas de como o Estado a despesa do Estado, né? Como que ele vai gastar, qual que é a meta dele de gasto, qual que é a meta dele do pagamento da dívida pública e qual que é a meta do resultado nominal e primário. Essas são as metas que o Estado tem que demonstrar lá na lei de diretrizes orçamentárias. Então, a gente tem que demonstrar, o Estado, quando eu falo a gente, eu falo do Estado, né? Acho que você já sabe meu jeito da aula, então, quando eu falo assim, eu me sinto o próprio Estado explicando para vocês, a própria chefe do Poder Executivo explicando aqui para vocês. Então, quando eu falo a gente, eu tenho que demonstrar, eu sou a chefe do Poder Executivo, tá? Me vejam assim. Então, quando o agente público, ele vai criar uma despesa obrigatória de caráter continuado, ele vai ter sim que comprovar que essa despesa que foi criada, essa despesa que foi aumentada, não vai afetar as metas fiscais, tá? Não vai afetar ali o resultado nominal e primário do Estado, não vai afetar o pagamento da dívida pública, não vai afetar no que tange as despesas já classificadas, já condicionadas ali na lei orçamentária anual. Tudo bem? Vamos lá. Outra despesa que nós temos também
é a despesa. Deixa eu mudar aqui a cor da minha canetinha. Ah, não quero mudar a cor da minha canetinha. Aqui, vermelha, verde. Acho que mudou. Mudou. É a despesa com pessoal, que está lá no artigo 169 da Constituição Federal, tá? E o que é despesa com pessoal, galera? A despesa com pessoal, a gente tem que entender que é todo tipo de servidor do Estado, seja os ativos, sejam os inativos. Então, despesa com pessoal é o pagamento daquela galera que está trabalhando e daquela galera também que já está aposentada e daquela galera também que está ali recebendo pensão, né? Isso é despesa com pessoal. Então, despesa com pessoal são dos ativos e inativos da União, dos estados, do DF, dos municípios, e não pode exceder os limites definidos em lei complementar. Então, a gente tem uma lei complementar que define quais são esses limites. Olha o que a Constituição Federal fala. A Constituição Federal fala que tem uma lei complementar que vai definir quais são os limites que o Estado pode gastar com o pessoal. Seja, e aí dentro desse limite são o pessoal ativo, que são aqueles que estão ali exercendo suas atividades, né? E os inativos, que são os aposentados. Então, os aposentados entram nessa conta. E que lei complementar é essa? Ora. A lei que nós estamos estudando agora. A Lei de Responsabilidade Fiscal. É a Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí nós temos 2 artigos que falam sobre esses limites, que é o artigo 20 e o artigo 19. Artigo 19, artigo 20, que trabalha ali com esses limites para gastos com o pessoal, tá? E aí também, galera, a gente tem que dividir essa despesa com o pessoal também de 2 formas. Nós temos o limite global e nós temos o limite específico. Eu acho que eu trago isso nas aulas nos próximos slides. Mas desde já fiquem aí atentos que nós temos o limite global e os limites específicos. Mas vamos aqui primeiramente conceituar o que vem a ser a despesa com o pessoal que tem ali no artigo 19. Os limites estão lá no artigo 19 e 20, tá? Da LRF, os limites. Que um trata sobre os limites globais e os outros tratam sobre os limites específicos. Aqui no artigo 18, nós temos o quê? O conceito. Então, o que diz aqui no conceito de despesa do pessoal? O que a LRF diz da despesa com o pessoal? Qual que é o conceito? É o somatório de gastos de cada ente da federação com ativos, ou seja, aqueles que estão trabalhando, os inativos e os pensionistas, tá? É o somatório de gastos de cada ente da federação com os ativos, inativos e pensionistas. Vocês acham que é só isso? Não, não é só isso. Também é o somatório de gastos daqueles que ocupam cargos de mandatos eletivos, cargos, funções e empregos públicos. Os civis é a soma de gastos dos civis, dos militares e dos membros de poderes. São vencimentos, vantagens, subsídios, aposentadoria, reformas, pensões adicionais, gratificações, horas extras, vantagens pessoais de qualquer natureza, encargos sociais e contribuições para a Previdência. Então, tudo isso aqui, todo esse somatório de gastos, são considerados despesas com pessoal. Ativos, inativos, pensionistas, aqueles que ocupam cargos de mandato eletivos, cargos ou funções em empregos públicos, são a somatória de gastos com os civis, com os militares, os membros de poderes, vencimentos, vantagens, subsídios, aposentadoria, reformas, pensões, adicionais, enfim, tudo isso que está descrito aqui no artigo 18 são considerados despesas com pessoal. Tá? Despesa com pessoal. Agora nós vamos falar dos limites, como eu disse a vocês. Aqui no artigo 19, nós temos o chamado limite global.
Limite global. O que é esse limite global? É aquele que é traçado para cada ente da federação. Ou seja, a união da sua receita corrente líquida, RCL. O que é receita corrente líquida? Receita menos despesa, é aquilo que sobra. Receita menos despesa. Isso é receita corrente líquida de forma bem leiga para se ensinar, tá? Receita menos despesa, o que sobra é a receita corrente líquida. Então, desse valor que sobra, o Estado recebe, o Estado gasta, e o que sobra, ele pode utilizar como despesa do pessoal, tá? Ele gasta aquilo que já está fixado em lei e o que sobra, ele pode utilizar como despesa do pessoal. Então, a gente tem um limite global, ou seja, dessa receita corrente líquida, qual o percentual que a União pode gastar? Qual o percentual máximo que os estados, que o Distrito Federal e que a União e o que o município pode gastar, os municípios podem gastar? Isso é o limite global. Então, são traçados para cada ente da federação e devem ser respeitados por todos os entes federativos que ficam ali obrigatoriamente vinculados aos parâmetros máximos do valor previsto na LRF, tá? Vamos lá. E eu vou já pular aqui para o limite global e aí a gente volta para o limite específico, tá? Olha só. Para a União, o limite global é de 50% da receita corrente líquida. Para a União, 50%. 50% do limite global para a União, tá? Para os estados, o limite global é de 60% da receita corrente líquida. Então, o limite global é de 60% da receita corrente líquida. E para o Distrito Federal, também, tá? Também 60%. Por quê? Porque lá no inciso 2 do parágrafo 3º diz que a regra, o limite aplicado para o DF são os mesmos dos estados. Então, se o estado é 60%, o DF também vai ser 60%. E do município também 60%. 60% do limite global, tá? Então, é da receita corrente líquida. Então, vamos lá. União, 50%. Então, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem aqui. Então, vamos lá. União, 50%. Anotem aí no caderno de vocês também. Estados, DF e municípios, 60%. 60%, anotem aí. Isso aí é o limite global. União, 50%, estados, DF e municípios, 60%. Do que, professora? Da receita corrente líquida. O que é receita corrente líquida? Receita menos despesa é a sobra. O que sobra, nós chamamos de receita corrente líquida. Tudo bem? Este é o limite geral, limite global. Só que nós também temos os limites específicos. Ou seja, nós vamos pegar o global, que é 50% no conta da União, e nós vamos pegar esse 50% agora e vamos subdividir ele, né? Nós vamos subdividir ele. Então, são fixados para cada um dos poderes e para o Ministério Público daquele ente federativo. Quer ver? Olha só, aqui, ó, da União. Nós já sabemos que o limite global da União é 50%. Então, pode gastar com despesa de pessoal 50%. Tá. Vamos pegar esse 50% e dividir agora com os seus poderes e órgãos. Então, a União ela vai dividir para o Poder Legislativo, incluindo a União, a despesa com o pessoal vai ser de 2,5%. 2,5%. Para o Judiciário, desse 50%, vai ser separado 6% para o Judiciário da União, 40,9% para o Poder Executivo da União e 0,6% para o Ministério Público. Se a gente for somar esses valores aqui, ó, vai dar 50%. 50% do quê? Da receita corrente líquida. Tudo bem?
Pode ultrapassar esse 50%? Não, não pode. Pode ultrapassar esse 0,6%? Não, não pode. Pode ultrapassar 40,9% do Poder Executivo? Não, não pode. Então, a gente tem que obedecer ao Estado, tem que obedecer os 50% global e os limites específicos também devem ser obedecidos. Ou seja, não pode o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União, gastar mais de 2,5% da receita corrente líquida, desses 50%. Não pode. Não pode. E assim acontece com o Poder Judiciário, assim acontece com o Poder Executivo e assim acontece com o Ministério Público da União. A mesma lógica, o mesmo raciocínio é com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. Ora, os estados têm 60% da receita corrente líquida que podem usar ali com o pessoal, né? Que podem usar com o pessoal. E quais são os limites específicos? Olha só aqui, com o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 3%. 3%. Poder Judiciário do Estado, 6%. Poder Executivo, 49%. E o Ministério Público Estadual, 2%. Tá? Se nós formos somar isso aqui, nós vamos ver que dá 60%. Então, a mesma lógica, pode o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, usar mais de 3% da receita corrente líquida desses 60% com despesa de pessoal? Não, não pode. E a mesma lógica se aplica a todos os outros poderes e órgãos de Estado. E isso também acontece com o Distrito Federal, acontece também com os municípios. Só que os municípios, a gente tem uma situação diferente aqui. Como no município nós não temos poder judiciário, então o poder executivo desses 60% fica com 54%. E o poder legislativo fica com 6%. Incluindo aqui no Poder Legislativo alguns TCMs, né? Porque nós temos ainda alguns municípios que têm Tribunal de Contas Municipal. Tudo bem? Então, nesse caso, ele fica com 6% e o Poder Executivo com 54%. Somando esse com esse dá 60%. Tudo bem? Então, é isso que o Estado pode gastar com despesa de pessoal. Agora, aqui com despesa em relação à Seguridade Social. O que é Seguridade Social, galera? Vocês estão aprendendo aí em Direito Previdenciário. É o PAS, né? Quando a gente fala de Seguridade Social, a gente lembra automaticamente do PAS. O que é o PAS? Previdência, o A de assistência e o S de saúde. Então, a Seguridade Social, ela é o quê? Ela é um conjunto que integra essas ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar, a garantir direitos relativos à previdência, à assistência e à saúde. E o Estado vai gastar com isso? Vai, o Estado vai gastar. Né? O Estado, ele gasta com Seguridade Social, pelo amor de Deus, gasta com Seguridade Social. Tanto que na lei orçamentária anual, nós temos um orçamento apenas de Seguridade Social. Nós temos o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento de Seguridade Social. Então, é claro que o Estado vai gastar com a Seguridade Social, de acordo com o artigo 194 da CF. Tudo bem? E aí, galera, nós temos aqui uma atividade para vocês fazerem, que é o nosso famoso pontinho de misericórdia, tá? Que vocês vão pesquisar os limites dos gastos públicos com a Seguridade Social. Então, vocês sabem que isso aqui não é um trabalho obrigatório, é um trabalho opcional, tá? Um trabalho opcional. E aí, vocês vão me mandar ali pelo D2L. Eu vou deixar ali pelo D2L. Vocês vão colocar no caderno. O visto não vai ter porque a gente não tem mais aula, né? Então, essa aqui a gente não vai ter mais aula, então não vão pegar mais meu visto. Mas vocês vão colocar lá no D2L o pontinho de misericórdia. Então, aquele aluno que precisar ali até meio ponto para não ir para o exame final,
ele vai apresentar esses trabalhinhos de misericórdia e vai ter ali a atribuição da nota. Tudo bem? Então, é isso. Ficamos por aqui. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais como que funciona as despesas do Estado. Nas dúvidas, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Então, aqui está as minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo lá pelo Instagram, vocês podem estar mandando mensagem para mim lá. Podem estar me seguindo também. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim, um comentário aqui no YouTube também, vocês podem estar enviando. Também se inscrevam no canal e estamos aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!